Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite na paz do Senhor. Aí quem vai escutar pela manhã, seja essa palavra como lâmpada para os nossos pés. Para quem vai escutar à noite, seja uma palavra de reflexão, que à noite possamos entender e compreender a grande realidade do que a palavra ela vem falar ao nosso coração. Essa palavra veio para mim hoje pela manhã por causa das circunstâncias, situações que estamos vivenciando no dia a dia, dentro dos nossos lares, com os nossos filhos, com nossa família. Então essa palavra eu oro para que o Senhor venha a nos ajudar a convencer-nos do pecado e das circunstâncias que nós alimentamos e demos forças com a nossa mente todos os dias, e que seja o Senhor falando ao nosso coração em nome de Jesus. Amém? A palavra que nos fala hoje vem do livro de Levítico, livro 5, o versículo de número 5. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Essa palavra nos fala do sacrifício pelos pecados ocultos. Eu vou ler o versículo 1 para vocês, que nos fala assim: e quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, e se não o denunciar, então levará a sua iniquidade. Aleluia, Jesus. O versículo 5 nos fala: será pois que o culpado, tendo uma dessas coisas, confessará aquilo em que pecou? Amados irmãos, essa palavra é muito certeza quando nos fala que as nossas brechas mentais abrem uma porta de imundícia para que o homem venha se tornar imundo perante os pecados ocultos, perante os homens. Mas se nós soubermos confessar os nossos pecados, nós não seremos culpados perante a Deus, porque somente Ele tem o poder de nos libertar. Amém? O que nos indica a confissão dos pecados? É uma lei, porque a confissão dos nossos pecados ela é muito específica. Não basta você confessar o pecado geral, basta você reconhecer e se arrepender do pecado. Mas como fizemos isso é difícil. Eu creio que tudo que eu fiz está dentro do conforme, no centro das minhas vontades. Amados, após um exame de consciência, deveremos pedir perdão a Deus, como fala na palavra, de cada falta cometida, mencionada, a um dos nossos pecados, de um a um. Se o pecado foi contra o próximo, se o pecado incluiu pessoas, denegriu a imagem das pessoas, levantou uma calúnia, isso é pecado. Mas existe o pecado da lascívia, da mentira, da fofoca. Porque nós sabemos que cada um de nós tem pecados. Quem fala por si só, reconhece os seus pecados particularmente, sabe que o Senhor é justo, que o Senhor é benevolente e que Ele ouve a verdadeira confissão daquele que reconhece particularmente os seus pecados. E muitas vezes, amados irmãos, não basta apenas apresentá-los perante a Deus para que sejam perdoados, mas da mesma maneira que Ele disse para a mulher adúltera, o Cristo Jesus, quando ela foi ali para ser apedrejada, quem for livre de pecados, que atire a primeira pedra, mas também Ele disse o quê? Ide e não pecais mais. Sabemos que nós, na maioria das vezes, somos aptos aos erros, ao engano. É apresentado para Deus para que seja perdoado os nossos pecados, indica reconhecer e principalmente se acertar com a pessoa que nós magoamos ou prejudicamos. Pedir perdão. Não importa se a pessoa vai perdoar, se ela tem sabedoria para perdoar ou não. Porque tem gente que na maioria das vezes fala: Deus perdoa, eu não sou ninguém para perdoar, mas Deus perdoa, mas está com o coração corroído de rancor, de remorso, de raiva, de ira, de ódio e vingança. Então, amados irmãos, Jesus lembrou os seus discípulos dessa lei, dizendo que o pedido do perdão ao próximo deve de anteceder ao pedido de perdão a Deus, primeiro a Deus, que está em Mateus 5, no versículo 23 e 24.
Seguir a lei que foi escrita e que é clara não é fácil. Deus exige renúncias, Deus exige comprometimento. E para que essa lei nos sirva como uma barreira, para quando vamos vir a tentar contra alguém, devemos de entender uma outra questão que fala nos mandamentos. Amar o próximo como a si mesmo. Consiste em não fazer o próximo aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito a nós. Mas o que significa quando você for tentado pecar contra alguém? Quando você for falar, criticar, julgar, apedrejar pelos teus atos. Eu digo muitas vezes que a nossa boca fala, conforme está na palavra, que o coração está cheio. Mas eu creio que pessoas bem relacionadas com Deus não têm esse tipo de pecado. Pessoas obedientes a Deus não têm esse tipo de pecado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, o que eu quero deixar bem claro para nós aqui? Obedecer a Deus, obedecer às leis de Deus e até mesmo os mandamentos é muito difícil, amados. Nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores. Não existe um dia, eu creio, que a gente não venha pecar. Pecamos através da tentação do olhar, desejamos, até chegamos a pecar com o pensamento, a chegar a pecar com as nossas atitudes. E quando a gente quer conhecer uma pessoa, a gente conhece ela pelas atitudes. Não adianta, na maioria das vezes, eu vim falar docinho. Ai, amada, querida, por dentro remou. Muitas vezes existem pessoas vestidas de aparência de bem, mas vivem pecando todos os dias. É difícil reconhecer, buscar uma transformação, uma mudança, um recomeço em nossas vidas na caminhada com Cristo, porque todos os dias é uma procura, é um processo, todos os dias há uma libertação. Obedecer à lei de Deus é caminhar direto para a reconciliação, para a verdadeira conquista da paz interior, que é a verdade, que é o único caminho. Aleluia, Jesus. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que nós devemos ter uma consciência. Queremos ser tratados com justiça, queremos ser amados, queremos ser respeitados, queremos, na maioria das vezes, que algumas coisas nos sejam perdoadas, mas existe uma grande questão que fica gritando dentro da gente, que é o orgulho, o egoísmo, o ego, que nos deixa cego e não nos permite reconhecer que somos pecadores. Qual é o sacrifício que devemos de fazer para reconhecer o perdão, que somos pecadores, perdão, pedir perdão e liberar perdão? É o orgulho, gente. E na maioria das vezes sofremos as consequências dos nossos atos por ignorância, pelos pecados ocultos que não confessamos a Deus, mas Ele nos sonda todos os dias. Não podemos esquecer que quando nós temos essa brecha aberta do pecado em nossas vidas, nós não vamos ter uma vida completa, reconciliada na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vou entrar em oração. Querido Deus, amado Pai, bem Tu sabes, Senhor, que é muito difícil a confissão dos nossos pecados, Pai. Os sacrifícios pelos pecados ocultos, pelos pecados de qualquer outra pessoa, pelos pecados da ignorância, Senhor, que nos impede de enxergar o que é verdade. Os sacrifícios, Senhor, pelos pecados voluntários, cheios da vontade da carne, Senhor, amado, querido amigo Espírito Santo. Os sacrifícios pela paz que muitos fazem indo para guerras, Senhor.
Querido Deus, amado Pai, eu não sei qual é a situação que o meu irmão está vivenciando, qual é o sacrifício, qual é a situação que ele está passando ali, Senhor, talvez para carregar o jugo de uma questão na sua saúde, uma batalha mental, uma doença física, um familiar adoentado, dependente dele, uma demência senil. Mas Tu, Senhor, Tu sabe de todas as coisas. Tu, Pai amado, querido, poderoso Deus, que através do Teu Filho único viesse em pessoa e entre nós permaneceste, Senhor, passando a Tua palavra que é verdadeira, lâmpada para os nossos pés. Eu oro, Senhor, nesse momento para que o meu irmão, minha irmã não sejam, Senhor, cegos para os seus pecados, nem omissos para reconhecer que precisam do perdão e da liberação de um perdão. Mas, Pai, que o meu irmão aqui nesse momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, ele possa reconhecer perante Ti, Senhor, que nada somos. Que o meu irmão possa desapegar desse fardo que impede ele de chegar na Tua presença, que o Senhor venha tirar a venda dos olhos espirituais, em nome de Jesus. Que o Senhor venha consagrar a mente e consagrar o coração, em nome de Jesus, que é o tempo sagrado do Teu Santo Espírito, Senhor. A nossa alma Te pertence, o nosso espírito Te pertence, Senhor. É o fogo divino do Espírito Santo que habita em cada um de nós todos os dias, Pai. Senhor, o meu irmão, de repente, ou a minha irmã, não está preparado para pedir perdão, para reconhecer os seus pecados, para entender e compreender que precisa estar liberto para viver livre na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, nesse momento. Eu entro em oração, Senhor, para que seja o Senhor, Pai, abrindo as comportas do céu, para aqueles que estão com as suas almas doentadas, dementadas, paralisadas, prostagnadas, impedidas e impelidas de reconhecer que somos pecadores, porque somos. E eu bem sei que Tu conheces o meu coração, assim como Tu conheces o coração de cada alma vivente nesse planeta e de cada espírito, Senhor, que vive no erro, na maldade, na promiscuidade, na invigilância, no orgulho, no ego, na soberbia, na hipocrisia de serem pseudo-sábios e as suas verdades são as únicas que existem. Mas Deus, eu oro, Senhor, que seja o Senhor hoje, aqui agora, nesse momento, falando a esta pessoa, a essa alma adoentada numa cama, perturbada, uma mente limitada ao entendimento e à compreensão. Amigo Espírito Santo, eu venho entregar a vida, a alma, o espírito dessa pessoa que se encontra, talvez ali com os dias contados, em cima de uma cama, talvez adoentado, com uma situação grave que o homem aqui na terra, através dos médicos, disse que não tem solução, não tem salvação. Pai, sabemos que um dia vamos morrer, vamos voltar para a terra. Mas sabemos que a nossa alma se liberta em espírito e em verdade e buscará o remanso pacífico da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, que eu entro em oração nesse momento, para que seja o Senhor, Pai, agindo na mente e na alma, no corpo, no espírito, no coração, dessas pessoas que estão cativas ao engano, ao erro, à idolatria, a todo tipo de má sorte que foi se intoxicando na sua caminhada terrena aqui, Pai. Eu oro para que seja o Senhor confrontando os seus pecados e os seus medos e que venham, Pai, em nome de Jesus, entender e compreender que nós não somos nada, Pai, sem o Senhor. Nós não somos ninguém, Jesus. Tu que sofreste injúrias, foste perseguido, levado à morte de cruz, derramando o Teu sangue pelos nossos pecados, através do Teu Filho único, Pai. Tu bem sabes de todas as coisas, Senhor. A Tua palavra diz que através de Jesus Cristo, para aquela mulher adúltera, ide e não pecais mais, mas antes o Senhor pronunciou: quem for livre de pecados, que atire a primeira pedra. E baseado nesta palavra, Senhor, que venhamos reconhecer, Pai amado, Pai querido,
que nós estamos propensos todos os dias ao pecado e pecamos, Senhor. Ensina-nos a reconhecer, tira-nos a paz perante ao pecado que nós cometemos contra nossas famílias, parentes, vizinhos, amigos, conhecidos, desconhecidos e até mesmo aqueles que muitas vezes nós consideramos inimigos e nós simplesmente, Senhor, gratuitamente alimentamos sentimentos e ódios e situações que não é normal. Mas que o Senhor perdoou, Pai, com a morte de cruz, derramando o teu sangue precioso, Pai. E sem uma gota de sangue o Senhor foi ao inferno libertar ali os cativos que se encontravam das amarras, dos grilhões, das cordas, dos cordões, da subjugação mental, do domínio, do controle do inimigo sobre a vida de cada um deles aqui agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro que seja Tu, Pai, convencendo o meu irmão, minha irmã, Pai, para que venham se libertar, Senhor amado, querido, liberar perdão, reconhecer que somos pecadores perante a Ti, Senhor, em secreto, seja na mente, seja, Senhor, onde for que o meu irmão se encontra nesse momento, que ele possa dizer com o coração aberto e disposto a se libertar, Pai, desse jugo da carne que ele carrega, que tira a paz, que tira o sono, que diz que a vida dele é só um problema, que não vale a pena viver, ou talvez esteja ali planejando alguma coisa insoluta contra a sua vida. Deus poderoso, Tu tem poder de chegar onde ninguém pode chegar, Pai amado, querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fala o coração do meu irmão aqui agora. Que venhamos nos arrepender todos os dias de confessar os nossos pecados. Nós não somos melhores do que ninguém. O único digno de honra, de glória, louvor e adoração é o Espírito Santo, que através de Cristo Jesus veio à terra e disse em tom bom e alta voz que eu vou embora e eu deixarei para vocês o Consolador prometido, que é o Espírito Santo. Persona viva em espírito e em verdade da presença do Cristo Jesus, que está todos os dias no meio de nós, daqueles que permitem que o coração esteja com acesso a experimentar o sobrenatural. Pai amado, querido, que viemos receber conforme medida a Tua porção daquilo que merecemos, Pai, porque somos, Senhor amado, consciente de tudo o que fizemos. Em nome de Jesus, Pai, que meu irmão, minha irmã possa se sentir libertado. Em nome de Jesus, Pai, que essa libertação perpetue nas suas gerações e que todo o vício, toda a toxicidade, todos os pecados dos nossos pais, nossas mães, nossos avós, bisavós, tataravós de outras gerações sejam desligados na terra, no céu, aqui agora, no nome de Jesus. Que todo espírito, Senhor, imundo de suicídio, Pai, de envenenamento, de atentado contra a sua própria vida se torne inoperante aqui agora na terra, no céu, no nome de Jesus. Amigo Espírito Santo, que toda situação causada na vida do meu irmão, brechas que foram abertas, coisas que foram inculcadas por uma sociedade hipócrita, medíocre, de achismo, de dogmas e crenças que o limitam a alcançar a Tua presença, em nome de Jesus, caia por terra aqui agora, em nome de Jesus, seja liberto, em nome de Jesus. Toda doença no corpo, toda lepra espiritual, toda rinite, toda alergia, todo tipo de má sorte, de porcaria, todo espírito de metástase, seja cancelado, inoperante, perca força e poder, seja desligado da mente do meu irmão, todo espírito de doença, em nome de Jesus. Torna-nos libertos, Pai amado, querido, para viver na Tua presença, Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que possamos, Senhor, sacrificar e renunciar às coisas da carne que nos tiram da Tua presença, de uma vida promíscua, Pai amado, querido, poderoso Deus, que seja o Senhor no comando e no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro e entrego nas Tuas mãos a vida do meu irmão e da minha irmã, que aqui agora está orando comigo essa oração. Seja o Senhor quebrando o laço, cortando a amarra, desligando grilhões, amarras, cordões, todo espírito imundo que possa estar na casa do meu irmão aqui agora, em nome de Jesus, Pai, perca a força, poder e retorne em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para o seu lugar de origem. Outro Deus igual a Ti não há, Papai. O Senhor é o Rei desta terra.
o Senhor da nação, o dono da nossa vida. O Senhor tem poder sobre a nossa vida, o Senhor é o dono da vida, da morte. O Senhor é o único que tem poder, Pai. Ninguém é como Tu, Senhor. Declaramos, Senhor, perdão, libertação, e liberamos perdão para todas aquelas pessoas que usaram do nosso nome, que usam o nosso nome nas línguas invejosas, difames, murmuradoras, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, entregamos nas Tuas mãos, Pai, que toda blasfêmia antes de sair da boca de alguma pessoa relacionada com as nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor, perca força e poder, Pai, em nome de Jesus, e que não venhamos esquecer que o Senhor nos dá 32 soldados para vigiar essa língua, que é um músculo poderoso que pode levar uma vida, uma morte, uma bênção, uma maldição. Amigo Espírito Santo, na autoridade do Teu Santo Espírito, que eu declaro, Senhor, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declaro, Senhor, que nada contra a vida dos nossos filhos e filha e família prevalecerá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Declaro uma mente renovada na Tua presença. Declaro uma mente saudável, afastada de toda iniquidade que pode levar ao vício, à droga, à prostituição e todo tipo de oprobriedade que vai tirar o Teu filho, a Tua filha da presença. Declaro, Senhor, que cada situação, cada questão, Senhor, esteja nas Tuas mãos, que Tu é o único que tem poder. Declaro que essa casa Te pertence, que as colunas e as vigas dessa casa estão sustentadas na Tua mão de poder, que não tem para ninguém, Senhor. Não tem para ninguém. Ninguém tem poder sobre a nossa vida. Ninguém tem poder sobre a nossa alma, porque ela Te pertence, o nosso espírito já é Teu. Deus poderoso, em nome de Jesus, declaro, Senhor, alegria, felicidade, abundância, prosperidade, fartura, riqueza, saúde. Declaro em nome de Jesus, porque o Senhor me deu poder. Na unidade, Pai amado, querido, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Declaro que estou perdoada, Senhor, porque o Senhor é o único juiz de todos os juízes. O Senhor é o Deus dos deuses, Pai. Declaro, Senhor, que contigo somos mais que vencedores e que tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.